Então, tardiamente, mas oportunamente, estamos gravando aqui para ficar registrado como fazer as marcas de metrônomo e também a mudança do caráter expressivo. Lembrando, caráter expressivo é uma informação mais ampla que a marca de metrônomo. Marca de metrônomo é uma informação sobre o andamento, pura e simplesmente, em batidas por minuto, né? Impulsos por minuto. Beats é BPM, é beats per minute, né? Que é como funciona um metrônomo, né? No metrônomo original, se a gente pegar aqueles da época de Beethoven, que parecia uma pirâmidezinha, né? A gente vai ver que se a gente bota no 60 ali, ele tem um eixo, um pêndulo, um eixo, e ele tem um peso móvel. Se eu deixar aquele peso no 60, ele vai fazer o mesmo tic-tac do relógio. Mas se eu ir subindo ou descendo, né? Se eu desço ele, ele vai mais rápido, e se eu subo ele, o pêndulo fica mais pesado e demora mais, né? Então, assim como um relógio está em 60 BPM ou beats per minute, né? Pulsos por minuto, o metrônomo pode mudar a quantidade de pulsos por minuto. Então esse número é a batida de pulsos por minuto. Tá? No caso da partitura, eu sempre preciso indicar na marca de metrônomo, não adianta eu botar BPM igual, eu até posso botar 40 BPM, tá? O Sibelius acho que não vai reconhecer assim, porque eu tenho que indicar qual figura que vai ser equivalente a tantas vezes por segundo, tantas vezes por minuto, né? Então, ele não tem como inferir ali qual é a unidade de tempo, até porque a unidade de tempo pode variar se eu posso ter uma música com vários compassos, diferentes fórmulas de compasso. Então eu tenho que ter uma unidade de tempo clara para ele. Eu vou usar, no caso aqui, a semínima, né? E eu vou a semínima igual a um número, né? Que varia ali entre algo entre 30 e 252, geralmente, tá? Existem metrônomos que começam em 40 também e vão até 200 e pedrada, tá? Então, mas só complementando, a ideia do caráter expressivo é de que ele tem uma informação um pouco mais completa, embora não seja tão precisa quanto a marca de metrônomo. Tá? Antes de Beethoven, né, quando surgiu essa questão do metrônomo, essa tecnologia, os compositores já conheciam e usavam essas palavras vindas do italiano no período clássico. Tá? Não Bach. Bach não usava essas palavras ainda. Não. Inclusive, se vocês pegarem invenções a duas vozes dele, invenções a três vozes, sinfonias, o repertório pianístico principalmente, é tocado com muita variação de andamento, dependendo do intérprete. Tá? Mas essas marcas já eram, esses caráteres expressivos já eram utilizados. E inclusive Beethoven, que às vezes utilizava marca de metrônomo, o Czerny, que era contemporâneo dele, colocava o caráter expressivo e mais a marca de metrônomo. Né? O Philippe Scagliuzzi, inclusive, abre uma discussão interessante sobre isso, porque tem algumas marcas de metrônomo da época de Beethoven que eram meio impossíveis de tocar. Alguns estudos de Czerny e também depois mais tarde de Chopin, que parece ser muito esquisito assim. E aí seria, o pessoal entende que aquilo ali seria a batida dupla, né? Enfim, mas aí é tipo vai e volta um ciclo e não cada batida. Então vamos lá, rapidinho aqui. Qualquer um dos dois comandos. Só então para complementar. Quando eu coloco, por exemplo, allegro, eu não estou falando especificamente de uma velocidade, de um andamento. Eu estou falando de um caráter expressivo. Vamos dizer que eu tenha uma música escrita predominantemente em semínimas e colcheias. Em 140 pulsos por minuto. Ela vai soar mais lenta e menos allegro do que uma música que está escrita em semicolcheias a 100. Entende? A 100 pulsos por minuto. Ou seja, a forma como a música é escrita, se ela utiliza muita subdivisão do pulso, ela vai dar um caráter mais rápido também. Tá? Então, essas palavras têm uma conotação muito relativa.
Já a marca de metrônomo não tem muito espaço para isso, tá? Bom, nos dois casos, nos Sibelius, a gente clica com... Esse é um dos caminhos, tá? Eu posso entrar lá em texto também, mas eu vou mostrar assim que eu acho mais fácil. Botão direito na tela branca, vou aqui onde diz Text, vou aqui onde diz Tempo. A seta ficou azul, clico no tempo do meu compasso, ou no lugar da partitura onde eu quero que comece a incidência desse andamento, e ele vai ficar piscando. Posso clicar com o botão direito na tela em branco de novo, e aí eu posso selecionar aqui as palavras. Por exemplo, vou botar aqui um largo. Tá? Ele vai reproduzir como um andamento lento, que o largo é, né? Né? Se eu tivesse, ao invés de largo, colocado, então, eu vou botar prestíssimo aqui só pra gente zoar um pouquinho. Prestíssimo é o andamento mais rápido de todos, tá? Ele vai executar mais rápido. Então, eu posso ou colocar a marca de metrônomo. Vou colocar aqui rapidinho a marca de metrônomo. Vou também em texto, tempo. Clico no ponto onde eu quero aqui, né? Ele ficou piscando. Vou de novo com o botão direito na tela em branco. Coloco aqui, escolho a unidade de tempo, tá? Vou botar aqui neste caso semínima. Ele apareceu lá, boto o sinal de igual que a gente digita no teclado e digita um número qualquer aqui. 690. Tá? Agora, então, ele vai obedecer a partir do ponto em que eu indicar. Ó, ali está a setinha. Então, ele vai tocar. Tá? Da mesma forma, assim como quando eu mudava a palavra, ele mudava o andamento, aqui também, se eu mudo o número, vou botar aqui 60, ele também vai mudar o andamento. Tá? Então, registrado aí, perdão pela falácia de não ter, pela rateada de não ter gravado antes. Conseguiu pegar aí, Pi? Consegui, senhor, consegui. Tá, o Gabriel tinha comentado antes o que era mesmo, Gabriel? Eu tinha perguntado sobre você botar num ponto diferente da partitura, se eu ia mudar o tempo. Você tinha perguntado, né? Sim, sim. Então isso aí é uma questão só de eu posso colocar uma nova marca de metrônomo aqui e vai dar certo. Às vezes, gente, ou eu posso arrastar também para começar a partir de um ponto específico. Tá? Eu posso botar quantas marcas de metrônomo eu quiser. Isso é muito comum, Gabriel. Às vezes tem partituras que a gente tem... É uma partitura que tem mais de uma seção. Então ela tem uma parte que é mais lenta, aí uma parte que é um pouco mais rápida e uma parte que é mais lenta de volta depois do tempo 1. Já vou te passar a palavra, tá, Pi? Existem duas expressões do italiano que são muito utilizadas, tá? Para dizer tanto que agora a nova sessão está mais lenta, quanto que a nova sessão está mais rápida, tá? Quando a gente quer que aquele trecho da música seja mais rápido que o anterior, que é uma nova parte da música, a gente usa a expressão più mosso, um pouco mais movido, tá? Quando a gente quer que fique um pouco menos do que estava no tempo original, a gente usa meno mosso, tá? E quando eu for voltar de novo, vamos dizer que eu tenho 3 sessões, A, B, A, e a B fosse um meno mosso, ou um più mosso, tá? Como eu tenho que voltar para o andamento original, lá na última parte, eu posso fazer assim, ó. Eu posso vir aqui em texto, aí eu vou em tempo de novo, clico no lugar onde vai voltar, né? E aí, olha só. Não é aqui, é na linha, eu acho. Aqui tá aqui sim, ó. Tá aqui o meno moço, tá aqui o più moço e aqui o a tempo. Então, se eu botar o a tempo também costuma ser
usado em partituras como tempo 1, quer dizer, o tempo original da música, que a música começou. Então, se eu tinha ali, por exemplo, uma semínima em 60, tá? Uma semínima em 60. Aí aqui eu coloquei uma parte mais lenta, uma parte mais rápida, por exemplo, né? E depois eu quero voltar para a semínima em 60, eu vou usar aquele a tempo ali. Tá? Esse a tempo ele vai pegar o tempo do início da partitura e vai fazer ele voltar automaticamente para o tempo do início da partitura. Eu já vou te passar a palavra, tá, Pi? Isso é bem importante, gente. Especialmente, e agora eu lembrei do que eu estava falando antes, às vezes a gente vai precisar que o Sibelius reproduza uma partitura de uma forma muito específica, como no caso onde eu disse para vocês que criei uma partitura do Sibelius que serviu como áudio ponto. Aí eu vou precisar que as durações, vamos dizer assim, que as durações sejam muito claras e sejam obedecidas de acordo com a minha intenção. Porque se eu colocar ali, vamos dizer que eu tenho como eu estava dizendo para vocês antes, que eu tenho uma frase que tem um rallentando, um molto rallentando, né? E termina numa fermata. Depois tem um corte, ou seja, uma respiração e retoma. Tem como fazer isso no Sibelius? Tem, né? Primeira coisa que eu vou fazer, eu posso escrever o rallentando, posso escrever o molto rallentando, posso escrever também o poco rallentando e ver qual desses três que se adequa melhor, tá? ao tempo que eu quero. Se nenhum desses três se adequar exatamente a como eu quero, em termos de fazer o rallentando, eu ainda posso no Inspector fazer isso manualmente com as notas. Tá? Então, só para ficar registrado, menomosso diminui o andamento em uma seção ou trecho específico da música. Tá? Geralmente colocamos barra dupla simples, tá? Toda vez que tem uma mudança de caráter expressivo. Menomosso não deixa de ser uma mudança de caráter expressivo, tá? Ele vai deixar menos movido. Pio moço vai deixar mais movido e o a tempo volta para o tempo 1. Tá? Aqui é legal que tem ainda até bebop, né? Balada, backbeat, cool, fusion. Isso aqui às vezes tem também assim, aparece with swing ou swinging, né? Que aí é quando a gente vai transformar aquela semínima pontuada seguida de colcheia numa quiáltera, que é uma semínima mais uma colcheia. Em vez de fazer tá, 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 ele vai fazer tá, 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 como no blues, por exemplo, né? Então esse with swing é muito utilizado para deixar swingado, para criar uma subdivisão ternária dentro de uma escrita quaternária. Isso é bastante comum no jazz, tá? Hoje a gente não faz mais tanto isso, né? No blues a gente costuma utilizar mais o compasso composto mesmo, para não precisar ficar fazendo isso. Bom, eu queria só, antes de passar a palavra para o Pi, que o Pi tem uma pergunta, né? Vamos dizer, gente, que eu vou botar uma fermata aqui. Deixa eu só pegar aqui o meu keypad. Aqui está a fermata. Vou colocar uma fermata ali naquela nota, tá? Vou botar lá para cima lá. Ali está a minha fermata. Agora a questão é, quanto tempo vai durar essa nota? Vamos dizer que o Sibelius está tocando muito rápido essa nota, essa fermata. Eu queria bem mais tempo do que isso. Tá? Eu vou botar aqui umas notas doc só para a gente ficar com a referência do tempo depois. Então vamos dizer que eu botei uma fermata ali, ó. Eu queria que ele segurasse mais tempo nessa fermata. Como é que eu vou fazer? Olha que legal. Existe lá um íconezinho lá no menu também de Inspector, mas é mais fácil. Eu posso clicar com o botão duplo e ir direto aqui no Inspector, ó. Ou clico com o botão duplo na cabeça da nota, ou Ctrl Shift I, né? Quando eu faço isso, ele abre essa palhetinha aqui,
E aí é muito legal, porque eu posso marcar aqui, ó. Eu posso marcar aqui a opção fermata. E aí, ó, estender duração. Aqui ela tá valendo 100% do tempo normal dela, de acordo com a fórmula de compasso. Não, eu quero que ela dure mais. Então eu vou colocar aqui, na verdade, ó, eu quero que ela dure o dobro do tempo dela. Além disso, opa, eu tirei do... Deixa eu botar no inspector de novo. Além disso, eu ainda quero adicionar um corte, tipo uma respiração antes de começar. Aí eu posso ir testando aqui, eu posso, esse add gap, adicionar um buraquinho ali, né? Uma cisão, né? Um intervalo, uma interrupção. E eu posso botar um valor aqui e ele vai reproduzir. Tá? Aqui tem outras opções também, gente, que é muito legal, ó. Isso aqui é muito doido, tá? Quando eu escrevo a nota pelo editor de partituras, tá? Vocês lembram que eu acho que comentei para vocês em algum momento que o velocity no Sibelius significa... Não tem nada a ver com velocidade. Velocity tem a ver com a intensidade. Vocês lembram disso? Ele só está como velocity porque ele é a medida de intensidade, ou seja, quão forte ou suave vai sair um som, depende da velocidade com que, por exemplo, no piano a tecla baixa. Então ele tem os sensores ali, se a tecla cruza 2 pontos em tantos milissegundos, vai ser uma determinada intensidade, se for menos, vai ser menos, e assim por diante. Quando eu escrevo as partituras no Sibelius, tá? De 0 a 127, ele coloca tudo em 80. Agora, se eu tivesse criado esse arquivo tocando as notas ali no piano, se eu botasse para gravar e tocasse elas, ele já ia pegar essa live velocity, ou seja, essa intensidade ao vivo, conforme o meu toque. E aí a partitura fica muito mais interessante do ponto de vista da reprodução, porque aí eu consigo fazer dinâmicas bem legais dentro das frases e tal, né? Então, e aqui, provavelmente ele vai me trancar em 127. Deixa eu ver ali. Eu vou botar para subir aqui, ó. 127 vai ser o limite, né? Ó. Por que 127? Porque pelo sistema binário eu vou ter 127 volumes possíveis, 128 na verdade. 127 volumes e mais uma informação de quando é zero volume, quando está zerado. Então o zero seria o mute. De 1 a 127 seria diferenças de intensidade. Né? Então, totalizando 128, que é o que o protocolo MIDI trabalha. Tá? Então é muito legal, a gente pode fazer essas alterações específicas da nota, né? Só alterando aqui no Inspector. Aliás, o Inspector eu posso aplicar ele, verificar qualquer objeto na minha tela. Se eu, por exemplo, aplicar o Inspector aqui no sinal de fermata, ele vai dar menos opções, mas ele vai mostrar algumas opções ali, ó. Então, o que ele vai estar me dizendo aqui, ó? Aqui, no caso, é o eixo X e Y, eu posso mexer ele para a esquerda, para a direita, né? Aqui eu posso deixar ele pequenininho ou grande, ó. E aqui é para ele tocar em qualquer uma dessas vozes, quer dizer que esse fermata vai ter efeito sobre qualquer uma das vozes que estejam marcadas aqui. Eu poderia escrever uma terceira voz aqui e desmarcar, e a fermata não ia ter efeito sobre a terceira voz, por exemplo. Tá? Isso é possível. E assim com qualquer outro objeto da partitura, tá? Se eu pegar... Esse aqui não tem. Até um sinal de bemol, ó. É que aqui, na verdade, ele está se referindo à nota. Aqui ele está a nota. Gabriel, eu vou te passar a palavra se for sobre isso, senão eu passo por Pia antes, que ele tinha levantado a mão antes, tá? Mas se for dentro desse assunto aqui, pode falar. No caso, é sobre as fermatas. Se para duas vozes a fermata se aplica e para outra não, o que acontece seria que as duas primeiras vozes vão tocar até o fim da fermata e a terceira vai ficar quieta até as outras duas terminarem, ou é outra coisa que acontece, se ela continua, como é que...
Então, vai acontecer uma coisa muito estranha, porque tu vai ter uma nota que está dando um pulso mais lento, porque ela está mais lenta, e enquanto isso uma nota esquizofrênica embaixo ali vai querer seguir. Então vai soar bem estranho, inclusive no sentido de invadir, né? Vai no mínimo soar bugado, tá? Então não E, recomendo que usem, não recomendo que desmarquem as vozes ali, a menos que vocês tenham uma questão muito, muito específica, né? Em termos de que precisa fazer alguma estratégia de reprodução nos Sibelius, né? e no caso, então, se a uma voz segue, as outras duas, quando acabar a fermata, vão entrar junto com a outra ou vai ficar desconexa até o fim da música? Então, eu acredito que se tu deixar uma voz sem fazer isso, a música vai seguir ao normal por aquela voz e a outra vai ficar atrasando em relação às anteriores. Por isso que eu digo que vai ficar meio bugado, né? Porque quando tu tem dois tempos que estão se sobrepondo, dá uma certa confusão. Ele separa ali os canais, né? E um canal é considerado atrasado em cima de um outro canal que está no tempo. Então fica uma coisa estranha. Fala, Pi, agora. Chegou a tua vez, Pi. Sobre essa questão do. É uma questão bem boba, porque eu não lembro de ter visto isso numa partitura. Mas sobre essa questão de metrônomo, tipo, pode botar, uma hora tá 80 BPM, depois tá 40. Mas essa questão de. Pode botar, tipo, uma hora tá em alegro, outra hora tá em lento, daí volta pra alegro. Claro. Isso Não é lembro de bastante ter visto comum. isso numa música, pelo menos. Não, isso é bastante comum. Se tu pegar as sonatas de Beethoven, tu vai ver isso direto, tá? Ahn, a gente pode colocar assim, né? Às vezes a gente vai escrever allegro, andante, por exemplo, andante expressivo, né? Ah, allegro con fuoco, né? Ah, ou allegro maestoso. Então a gente vai escrever essas palavras que indicam muito mais do que a marca de metrônomo, indicam um caráter como que a peça tem que soar. E às vezes a gente está copiando uma partitura que a gente escreve essas palavras de andamento, só que elas acabam não reproduzindo a partitura com os BPMs que a gente queria. Aí nesse caso, além de botar a palavra, a palavra do italiano, né? A minha sugestão é que vocês escrevam também uma fórmula, uma marca de metrônomo, tá? E depois deem Ctrl Shift H para esconder ela. Se vamos dizer que não tem na partitura original, tu está copiando, mas tu quer que ela reproduza legal, assim, né? Então, aí, nesse caso, o melhor jeito é fazer assim. Mas daí a velocidade vai alterar, né, Sir? Tipo, de Vai. um alegro para um lento. Sim, eu mostrei antes ali até, né? Se eu colocar essa coisa pra cá, ó, ele vai mexer, ó. Eu vou copiar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Eu vou botar aqui Mas 200. é que a minha dúvida é tipo assim, ó, começa num alegro a, sei lá, 100 BPM. E daí do nada tem um lento depois. Daí vai continuar meio que um lento a 100 BPM. Eu não sei explicar, é tipo, vai mudar a velocidade, né? Por mais que esteja 100 BPM. Não, não. Se tu tava num alegre e vai pro lento, só de ter escrito a palavra. Agora repare, se eu colocar ali e inserir o texto a partir de um tipo, porque o Sibelius ele tem vários tipos de entrada de texto. No caso, quando eu vou em text tempo, ele vai estar com tempo é o andamento, né? O caráter expressivo. Então, quando eu digito um texto a partir daquela caixa de texto ali, ele vai reconhecer como um texto de andamento. Se eu selecionar, por exemplo, lá um texto small text ou plain text, ou se eu selecionar lá lyrics e colocar essas expressões, ele não vai reconhecer como tal, porque cada tipo de entrada de texto ele vai reconhecer de acordo com a linguagem específica daquele tipo de texto. Se eu botar ali um texto de acorde, quiser escrever uma palavra dentro do Ctrl K ali, que vai abrir uma caixa de texto para botar nome de acorde, e eu escrever andante, ele não vai interpretar. Mas se tu escrever alegro, andante e alegro, ele vai começar rápido, vai diminuir os BPMs
Existe, inclusive, gente, deixa eu ver se eu tenho aqui no meu celular, eu mostro para vocês. Deixa eu ver, eu acho que eu não vou ter aqui. Existem alguns, embora isso seja uma coisa meio falaciosa, como eu disse para vocês, porque esses valores são relativos, tá? Mas, por exemplo, allegro, a gente costuma considerar allegro como um andamento que vai ali mais ou menos entre 120 e 140. Tá? Agora, isso é sempre assim? Não. Né? É aquilo que eu disse para vocês. Se eu escrever uma música que tem muita subdivisão interna do tempo, com semicolcheias e fusas, eu posso ter uma unidade de tempo mais lenta, porque a música vai soar rápida. Entende? Então, eu posso só mudar um nome por aquela caixa, ele vai mudar os andamentos. Tá? Porque existe, ele tem dentro do, vamos dizer assim, dentro do sistema dos Sibelius, ele tem ali um número. Eu não sei exatamente quanto que é o número do allegro, tá? A gente até poderia fazer esse teste, botar allegro, vivo, vivace, presto, e ele vai reconhecer e vai tocar ali com um BPM específico padrão dele. Tá? Só que vamos dizer assim, pode ser que eu queira um BPM diferente do que aquele que ele toca. Com aquela palavra, entende? Então aí eu tenho que escrever a marca de metrônomo, junto com a palavra. Tá? Aqui com a marca de metrônomo não tem erro, ó. De 260 eu passei para 60. Vocês viram que ficou totalmente lento, né? Mas eu poderia fazer a mesma coisa. Se eu escrevesse aqui prestíssimo e depois eu escrevesse largo, ia dar na mesma coisa praticamente. Talvez com uma variação. Ó, clico com o botão direito, boto aqui prestíssimo. Agora venho aqui e vou botar largo, ou grave, que é mais lento ainda. Percebeu que a unidade de tempo ficou mais lenta, Bi? Então ele vai reconhecer tanto a palavra quanto a marca de metrônomo. Só que com a marca de metrônomo eu posso ser mais preciso com a minha intenção. Se eu botar aqui um ralentando, ele também vai reconhecer. Só que o ralentando está nas linhas, ó. Deixa eu botar aqui. Tá aqui, hit. Consigo puxar para cá. Vou tirar esse grave aqui, vamos ver se ele vai ficar mais lento. Vocês viram que ele deixou mais lento também o retardando? Só que o retardando faz um lento que é mais gradual, né? Tá? Então ele vai entender. Então, aquela marca também que eu disse para vocês de tempo 1 ou a tempo é muito comum a gente utilizar depois de um ralentando ou retardando. Porque o retardando, né, gente, eu posso aumentar aqui, ó. Ó. Eu posso dizer até onde ele se estende com essa linha. E aí ali, depois da onde ele termina, eu posso colocar um a tempo. Ó, reparem. Se eu colocasse esse retardando aqui até o final, perdão. Olha como é que ele vai interpretar. Interpretou meio bugado. Tá? Mas enfim, aí a gente tem que ir lá pelo Inspector e fazendo a nossa... o ajuste que a gente julgar necessário. Mais dúvidas, gente? Tem coisas que a gente não vai ver nessa aula, que fica para a disciplina de música e tecnologia, que a gente aprende a fazer coisas legais com o Sibelius, tipo ligar ele num plugin escravo para ele tocar com
com sons legais, né? Como que eu posso fazer ele reproduzir também a partir de um arquivo MIDI usando samplers. É bem show, tá? Dá para fazer um arquivo Sibelius soar bem legal. Tem muitas formas de se fazer isso. Galera, o Sibelius tem muitas coisas, e por isso que o legal é realmente a gente praticar copiar a partitura, porque é ali onde surgem as dúvidas, tá? Certamente, assim, 100%, 110% de certeza que nós não vimos tudo que vocês vão necessitar aí quando estiverem fazendo partituras, compondo ou copiando ou arranjando, tá? Vão surgir questões aí pra gente pesquisar no meio do caminho, tá? Então, é normal, tá? Mas assim, grosso modo, vocês já sabem usar o Sibelius e já conseguem se virar bem, né? Já entendem como é que o programa funciona. Se não tivermos mais nenhuma pergunta, eu vou seguir para a parte, então, segunda parte da nossa aula. Podemos? Ok, here we go. Bom, gente, hoje eu queria retomar a questão de intervalos. Eu disse para vocês que esse era o conteúdo mais importante da linguagem 2, tá? E, na verdade, eu queria retomar algumas coisas, tá? Porque eu preciso que no semestre que vem, que vocês entrem com isso assim na ponta da língua, né? Com isso assim no DNA já impresso, tá? Toda essa parte da linguagem 2, mas eu digo assim da linguagem 1 também, mas culminando com essa parte essa parte de intervalos. O que eu gostaria de fazer hoje é uma prova com vocês. Uma prova online. Não é prova no sentido de eu dar conceito, aferir conceito. É uma prova, uma avaliação, né? É uma avaliação para que eu possa ver o quanto que vocês sabem, para saber por onde é que eu vou caminhar nos próximos seminários para ajudá-los melhor, tá? Então isso eu quero fazer agora, nos próximos momentos. Eu vou espelhar na tela e para cada exercício eu vou dar alguns minutos ali para vocês, tá? E depois a gente vai checar juntos, tá? Vou pedir, claro, que vocês não se comuniquem de forma cruzada por WhatsApp para trocar resposta, tá? Realmente para a gente poder fazer como uma avaliação, não é para nota, mas para vocês saberem o quanto que vocês sabem ou não sabem o conteúdo, tá? Até para ter um termômetro mais adequado para o final do semestre. No final do semestre, sim, nós vamos ter uma prova, no sentido de que vocês vão ter que me provar que vocês sabem. Aqui é uma avaliação que vocês vão verificar o quanto que vocês precisam ou não, né, continuar repassando certos conteúdos, tá? Então, eu vou espelhar aqui agora. Ok, gente, vocês podem, se vocês quiserem, vocês podem fazer esse exercício no Sibelius. Se vocês estão com o computador aberto, vocês podem abrir o Sibelius ali e escrever, tá? Mas eu queria que a gente fizesse agora de forma síncrona, tá? Reparem que nós temos clave de Sol, clave de Fá e clave de Dó, tá? Clave de Dó tem menos porque é mais chatinho de fazer, né? Sei que a Amanda não concorda com a gente, mas tudo bem. A Amanda pode começar de baixo para cima, tá, Amanda? Gente, quanto tempo para esse exercício? 10 minutos? Fala, Gabriel. A gente pode ir combinando por linha, tá, gente? A gente pode fazer assim, ó. Combinar os 4 primeiros, aí a gente corrige, para ficar uma coisa um pouco mais dinâmica, senão a gente fica todo mundo se olhando com cara de peixe morto ali na tela e fica meio estranho. Fala, Gabriel. Eu fui abrir o Sibelius e tá dizendo que meu trial de 30 dias acabou. Como é que eu vou continuar a partitura e fazer a partitura do Neguinho do Pastoreio, da Suíza? Agora eu tô com teoricamente tu pode fazer, só que tu não tem como salvar. Aí ferrou, aí, o cara escreve, não dá. Então assim, a partir de agora tu não trabalha nisso ainda,
Sexta-feira da semana que vem, a gente vai se encontrar, né? E aí vocês, por favor, levem um pendrive, tá? Levem um pendrive porque ele vai ser essencial para a gente poder ativar, tá? Se quiserem, levem já o pendrive e levem o computador, porque aí eu sei que no caso do Gabriel tem um desktop, né, Gabriel? Pois é. É meio ruim. Mas assim, se puder levar o computador, levem o computador que a gente já faz na hora lá. Gente, vou dizer que a partir da linguagem 2, do meio da linguagem 2 para frente, eu já peço para os alunos irem com o seu computador para aula, meio direto, tá? Então, é um hábito que vocês devem cultivar já nas disciplinas da linguagem. Então, esse problema resolvemos na sexta que vem, Gabriel, tá bom? Então, gente, vou dar 2 minutos para vocês fazerem essas 4 linhas aqui, esses 4 primeiros aqui de cima, tá? Os 4 claves de sol. 2 minutinhos, tá? Eu vou pausar aqui. Eu vou pausar a gravação, porque isso não precisa. Né? Então, o segundo exercício aqui. Eu tenho Fá no baixo e Ré sustenido. Então, eu sei que quando eu tenho uma escala maior e eu comparo a fundamental, neste caso a nota Fá, com cada uma das notas dessa escala de Fá maior, ou seja, a escala de Fá maior é Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi, Fá. Se eu pegar o Fá e comparar com o Sol, o Fá e comparar com o Lá, o Fá e comparar com o Si bemol, o Fá e comparar com o Dó e assim por diante, ou seja, o Fá com cada nota da escala, eu vou encontrar, cada vez que eu analisar esses intervalos, entre a fundamental e cada um dos graus, eu vou ter sempre ou um intervalo maior ou um intervalo justo. Essa é uma propriedade da escala maior. Ela só vai me dar intervalos maiores ou justos. Por isso que eu uso ela como uma referência. Essa referência eu não posso esquecer. Tá? Se eu pego a fundamental de uma escala maior e comparo com qualquer um dos seus graus, eu terei sempre intervalos maiores e justos. Dito isso, para eu descobrir esse intervalo de Fá e Ré sustenido, bastar-me-ia pensar. Bom, se eu tivesse na escala de Fá, a sexta nota seria um Ré natural, porque afinal somente o Si é bemol na escala de Fá. Então, se eu tivesse Fá e Ré, eu teria uma sexta maior. Né? Porque eu estou na escala de Fá maior. Agora, então, sexta maior seria Fá, Ré. Como eu tenho Fá e Ré seria sexta maior. Se eu tenho Fá e Ré sustenido, essa nota de cima subiu meio tom, o intervalo se dilatou, logo eu tenho uma sexta aumentada. Ok? Arthur, Lá bemol e Ré bemol lá. Eu coloquei como uma 11ª justa. Eu coloquei 11ª justa. Uhum. Eu fiquei em choque e não sabia o que colocar, então eu deixei em branco. Ok, então aqui basta que a gente lembre que os intervalos compostos, ou seja, aqueles que extrapolam o limite de uma oitava, é a mesma classificação, tá? Então, o Arthur chamou esse intervalo de 11ª justa, tá tudo certo. Eu poderia simplesmente chamar de quarta justa composta, tá? Se eu tiver em dúvida, eu trago aquela nota que passou da oitava para dentro da oitava original para poder pensar, tá? Eu passei ela para quarta, daí eu fiz o cálculo. Isso. O jeito mais fácil de passar uma nota para quarta aqui no caso era só pensar. Eu tenho Lá e Ré. Eu nem precisaria pensar, né? Eu tenho Lá, Si, Dó, Ré. É uma quarta, né? Mas se eu quiser fazer uma conta fácil, é só diminuir 7. 11 menos 7, 4. Tá? Então, só para deixar registrado também, porque eu não estava gravando ali, o primeiro intervalo dessa clave de Sol aqui é uma quarta aumentada, tá? Agora, Murilo, tu pode me dizer que intervalo é aquele Lá, Mi ali?
É uma quinta justa. Quinta justa. Amanda, tu pode me explicar por que que isso é uma quinta justa? Eu também coloquei quinta justa. Mas, quando a gente estudou isso lá no início do ano, eu tava sabendo bem, mas agora eu tô meio dispersa sobre esse assunto. Então eu meio que fui de olho, assim, sabe? Não Entendi. sei explicar passo a passo por que que eu coloquei quinta justa. Tá. Sabe que nem foi no início do ano, foi no início do semestre, né? Mas parece que faz tanto tempo que a É, gente tá nessa coisa online aí que tu vê como essa pandemia nos, né? Mas também parece que faz tanto tempo e faz mesmo. Já fazem vários seminários que a gente não fala sobre intervalos. A gente começou o Deixa semestre o cara meio fora. É. Mas vamos tentar construir um caminho, Amanda. Né? Vamos tentar construir um caminho. Me diz nem que seja por chute, porque me explica a tua intuição de como é que tu chegou nessa quinta justa. Ou, mesmo que no momento que tu fez, se tu não pudesse ter pensado, se tu não pensou, foi por intuição, mas como é que tu explicaria agora, depois daquilo que a gente conversou até o exercício 3? eu coloquei quinta justa porque entre os espacinhos das notas é uma quinta. E como não tem nenhum acidente, eu coloquei justa, porque se tivesse alguma coisa seria diferente, né? Aumentada ou diminuta ou menor. Quer dizer, menor não poderia, né? Só poderia Ótima justa tua e aumentada colocação. na quinta. Ótima a tua colocação, mas olha só, não é o fato de aparecer um sustenido na partitura ou um bemol que vai me indicar que deveria ser aumentado ou diminuto. Não é essa a questão. Repara, por exemplo, vou te dar um exemplo, tá, Amanda? Foi muito bom, Amanda, que tu falou, porque aí eu pude entender como que tu tá pensando para poder te ajudar, tá? Então foi excelente. Então repara bem. Neste caso, tá? Eu tenho tudo natural e dá certo essa lógica que tu disse. Bom, é tudo natural, então só pode ser justa. Mas então eu te faço uma pergunta. E se eu tivesse uma quinta que fosse si e fá? Seria quinta justa também? O que pensam os colegas? Não seria quinta justa, seria uma quinta diminuta. Então, Amanda, tá? Sempre nós vamos pensar do mesmo jeito. Sempre. Não há exceção para isso aqui. O bom dessa conteúdo é que não há exceção. Sempre a gente vai pensar do mesmo jeito. Peguei a nota do baixo, tá? Vou pensar na escala maior dela, tá? Escala maior. Como é que é a escala de Lá? Sabe quais são as notas da escala de Lá? De lá até lá? Sim, mas tu consegue dizer as notas para mim com os sustenidos, tu lembra? Não. Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá e Sol. Eu acho que eu vou. Eu acho que eu vou mostrar isso aqui, gente, para ficar mais claro, porque realmente eu preciso que vocês. Deixa eu colocar aqui, ó. Então, o primeiro passo vai ser esse, tá? Eu vou colocar aqui, fazer um. Eu vou escrever. Opa. Ah, então, gente, aqui a escala assim, tá? Nesse sentido. Ok?
Se eu comparo o Lá com o Si, o Lá com o Dó, o Lá com o Ré, o Lá com o Mi, o Lá com o Fá, o Lá com o Sol e o Lá com o Lá, ou seja, eu estou comparando sempre a primeira nota de uma escala maior, tá? Então aqui, Amanda, só o que eu vou te pedir é o seguinte, ó. Se tu tiver dificuldade em montar a escala, que eu escrevi aqui, Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, aí eu vou te pedir para revisar isso, né, conteúdo da linguagem 1, que é bem importante, que é a gente monta uma escala maior sempre com tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, tá? Ou aquele esquema de tentar memorizar o ciclo de quintas mesmo, tá? Mas aqui, o seguinte, quando eu tiver uma escala maior, tá? Professor Arthur, tu tem só 2 notas ali, por que tu tá pensando em escala maior? É só por causa desta propriedade aqui, Amanda, ó. Essa é a chave, tá? Isso aqui é a chave para a gente poder entender esse conteúdo. Qualquer um desses exercícios, gente, seja esse exercício aqui que é bem simples, tudo natural, seja esse aqui com dobrado bemol, não importa. Eu sempre vou pensar na escala maior da nota do baixo. Então, se eu não sei montar escalas maiores, eu vou precisar dar uma estudada nisso, porque ele é um passo fundamental, ok? Para a gente poder conseguir entender esse conteúdo, tá? Então, quando eu comparo uma nota de uma escala maior, por exemplo, Lá e Si, a primeira e a segunda notas, né? Se eu pegasse a escala de Dó maior, não teria alteração nenhuma, tá? Mas no caso a escala de Lá tem alteração. Então, repara, se eu tenho Lá e Dó sustenido, vamos dizer que eu tivesse Lá e Dó sustenido na partitura. Aí tu ia me dizer que era uma terça aumentada? Não, não é uma terça aumentada, é uma terça maior. Por quê? Porque se eu comparo Lá com a terceira nota da sua escala maior, né, eu tenho uma terça maior, tá? Se eu comparo Lá e Si, é uma segunda, então é uma segunda maior, porque está dentro da escala. Se eu comparo Lá e Dó sustenido, é uma terça maior. Por quê? Porque está dentro da escala de Lá maior esse intervalo. Se eu comparo Lá e Ré, eu tenho uma quarta justa, tá? Porque o Ré é a quarta nota. Aí, claro, tem que lembrar que quartas, quintas e oitavas não existe maior e menor, somente existe justo, tá? Mas esse aqui é um passo importantíssimo, ou seja, sempre, esse é o número 1. Eu olho a nota do baixo, monto a escala. Aí, montei a escala, Amanda, tá? Montei a escala aqui, eu descobri que a escala é Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Aí eu vou comparar agora essa nota aqui, ó. Agora eu vou descobrir lá na minha escala como é que era o Mi. O Mi na escala de Lá é Mi natural, certo? Então, se o Mi é natural, essa quinta vai ser justa. Se ela é igual, se essa quinta que tiver aqui for igual à quinta que teria na escala de Lá, ele vai ser justo. Por quê? Porque sempre que eu comparar a fundamental de uma escala maior com qualquer um dos seus graus, ou o intervalo vai ser justo ou vai ser maior. Vamos dizer que esse Mi aqui fosse bemol. Aí seria diferente. Ora, eu sei que se fosse Lá e Mi, eu teria a quinta justa, porque Mi é a quinta nota da escala de Lá. Então, se eu rebaixasse o Mi, a quinta viraria diminuta, tá? Mas neste caso aqui, ó, repara.
Vamos dizer que aqui, ao invés de Lá, fosse a nota, eu tivesse a nota Si. Deixa eu ver até se tem esse exemplo aqui. Não tem um exemplo com a nota Si no baixo. Não tem. Tá? Mas no caso da nota Si, Amanda, se eu tivesse Si e Fá, eu ia pensar, Si e Fá, tudo natural, então é quinta justa. Não ia ser, porque na escala de Si eu tenho 5 sustenidos, e a quinta nota da escala de Si é Fá sustenido. Então ela que é a nota original da escala, ela que seria a quinta justa. O Fá natural seria abaixo, seria uma quinta diminuta. Ajudou, Amanda, a lembrar? Ok. É bem importante, tá? Eu sei que eu posso parecer um pouco repetitivo aqui e tal, mas eu quero garantir que realmente vocês lembrem. E eu comentei também no início do semestre que a gente aprende conteúdo de intervalo, depois a gente volta e... Como é que é mesmo esse negócio? É natural, tá? A gente precisa entrar em contato 2, 3 vezes com esse conteúdo para fixar bem. Quem é que tinha levantado a mão? Eu. Fala, Murilo. A questão de ele ser justo, só para eu frisar aqui, né, se tiver certo, tinha relação então com os modos gregos, né, que eram os únicos graus da escala que não flexionavam quando modificavam o modo, certo? Exatamente. Quando a gente pega os modos gregorianos, né, não exatamente os gregos, tá? Os Gregorianos, tá. Ou seja, o modo jônio, dórico, frígio, lídio, mixolídio e eólio, tá? Quando a gente comparava as distâncias, por exemplo, primeira e a segunda nota, a primeira e a terceira, a primeira e a quarta, a primeira e a quinta, a primeira e a sexta, a primeira e a sétima notas e a primeira e a oitava, dependendo do modo, mudava. A segunda nota podia ser um tom acima, podia ser meio tom acima. A terceira nota podia ser 2 tons acima, poderia ser um tom e meio acima. A sexta nota, né, podia ser 4 tons acima, né, ou 4 tons e meio acima, né, e assim por diante. Mas as únicas notas que não alteravam nunca, que sempre mantinham a mesma distância em relação à fundamental, era justamente a oitava, que é o dobramento da fundamental uma oitava acima, né, o quarto grau e o quinto grau. Ou seja, eu podia mudar qualquer modo. Dórico, frígio, lídio, mixolídio, não importa. Se eu quisesse assim, se eu dissesse, Pi, monta pra mim um Dó dórico. Aí o Pi ia descobrir que no Dó dórico eu tenho a nota Dó, eu tenho a nota Fá natural e eu tenho a nota Sol natural. As outras coisas eu não sei, eles são diferentes. Aí eu ia dizer, Pi, monta uma escala de Dó eólio. O Pi ia descobrir que ia ter umas alterações ali, mas, de novo, o Dó ia ser natural, o Fá ia ser natural e o Sol ia ser natural. E assim, se eu dissesse, Pi, monta aí uma escala de Dó dórico, Dó frígio, Dó mixolídio, Dó eólio, Dó frígio, Dó lídio, e o Pi ia ver que se ele montasse todos os modos a partir da nota Dó, as notas Dó, Fá e Sol iam estar presentes em todos os modos. As outras notas, ou seja, as notas do segundo grau, do terceiro grau, do sexto e do sétimo, ou seja, as notas Ré, Mi, Lá e Si, elas iam aparecer ora bemol, né, ou não. Tem uma exceção aí no caso do quarto grau, tá? Que o modo lídio tem uma alteração no quarto grau. Então não é totalmente verdade o que eu disse, tem sempre uma exceçãozinha, tá? Mas esse é o princípio. O modo lídio ele tem aquela questão de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Ele tem esse Fá sustenido ali, tá? Mas essa percepção dos intervalos justos é uma percepção muito antiga, tá? É tão antiga quanto a concepção dos modos, porque quando eles começaram a criar música polifônica, que foi um pouco depois da sistematização dos modos gregorianos, né? Ainda lá da época do Papa Gregório, já se sabia que quando as pessoas cantassem em conjunto, se elas ficassem cantando com intervalos de quartas paralelas, quintas paralelas ou oitavas paralelas, era sempre gol, não dava bola na trave.
Ok, tô falando muita coisa de novo, tô retomando, tá, Murilo? Mas como tu fez a pergunta, achei que era pertinente. Tá? Mais tarde, na linguagem 3, Boa, valeu, professor. a gente vai ver que seguir com quartas, quintas e oitavas paralelas é considerado erro de contraponto, porque destrói um sentido de harmonia. Ele detona a noção de tônica, tensão e repouso. Ele cria uma coisa muito modal mesmo, né? Ok. Posso apagar meus rabiscos aqui? Pi, explica para nós esse aqui agora. You'd better turn on your mic. Tá, esse daí é uma terça. E eu acho que é maior, olhando rápido assim. E é maior porque na escala de Fá. A de Fá seria toda em sustenido, porque é Fá sustenido. Só que como não existe, dá pra tirar tudo, então tira tudo. Então fica terça maior. É terça maior, certo? É terça maior, só cuidado com a lógica apressada, tá, Pi? A escala de Fá sustenido não é tudo sustenido. Tudo sustenido é a escala de Dó sustenido maior, que vai ter 7 sustenidos. É 6 sustenidos, só que daí já que seria só Fá, e daí teria o. Não é Fá sustenido, daí tu teria que tirar os 6 sustenidos, e essa que teria o sustenido, tu bota um bemol, acho que é. Que não teria, no caso. Ou se vocês Posso quiserem fazer uma A reflexão para escala de Fá só tem um bemol, na verdade. o É Pi só tá, isso. o Pi tá pensando na escala de Fá sustenido, que tem quase tudo sustenido, para baixar meio tom e tirar os sustenidos. O Pi tá fazendo um pensamento. Botar o bemol só no Si. É, Meu chapéu. é. Ele aumenta tudo, aí diminui tudo, Lei do aí mínimo diminui o que esforço, né, sobrou. Pi? Tá? Essa Tem que rodada treinar, dessa senhor. linha, essa rodada dessa linha eu vou fazer assim meio de sopetão para vocês me explicarem. Depois essa terceira linha eu vou dar tempo de novo, tá? Só porque a gente vai pensando junto. Ahn, deixa eu ver aqui. Lucas, tu pode explicar essa aqui para nós, Lucas? Alô, dá pra ouvir? Dá para ouvir sim, Lucas. Essa aqui, ó. Essa é uma terça diminuto? Diminuto, é Aham. assim que se fala? Diminuto, né? Ah, tá. Aham. Tu pode explicar para nós, Lucas? Porque tem o dobro bemol ali e eu meio que fui na sorte, assim, eu acho que tá diminuído, então, tipo, diminui a distância entre a nota ali do... Enfim, isso aí, desculpa, eu tô... Tá, não, tá tudo certo, tudo certo. Deixa eu só te provocar um pouco mais. Provocar no sentido de trazer para frente as tuas respostas, tá? Mas isso não poderia ser uma terça menor também, Lucas? Sim ou não? Caso não, por que que ela não poderia ser uma terça menor? Se a gente tá levando em consideração que seria uma escala maior, o senhor disse antes que... Ah, o senhor tá no céu. Pode me chamar de professor se tu Não, quiser. desculpa. No máximo professor, que é uma Ah, grande honra. tu disse antes que quando fosse levado em consideração, quando fosse comparado a 2 graus de uma escala maior, só resultaria em justa ou maior. E no Isso. caso de Dó, eu acho que Dó é toda limpa, né? Ela não tem nenhum acidente nem nada. Uhum. E daí eu não sei se tem, tipo, muito diminuta, mas eu imagino que não, deixa eu pensar. Dó, não, tá. Acho que, não sei se tem muito diminuta, mas eu acho que é Existe diminuto, sim. super diminuto. Super diminuto existe. Eu posso depois mostrar como é que a gente transformaria isso aqui num super diminuto. Então, Lucas, como é que seria a terça maior, se fosse terça maior a partir dessa nota Dó aqui? Uma terça maior seria igual, eu imagino, só que sem aquele dobro bemol ali, o duplo Dobrado bemol, bemol. dobrado do bemol, Então, perdão. quais seriam as duas notas? Seria dó e mi. Mi? Dó e Não é mi Mi. aquilo? Isso. E se fosse terça menor, como é que seria? Boa pergunta. Deixa eu pensar. Só um minutinho, eu tenho que pensar agora. Essa é a ideia.
seria Dó sustenido. Tu me disse que a terça maior seria Dó, Mi, né? Dó, Mi seria a terça Uma menor. terça menor seria. Uma terça menor seria um Dó, Ré bemol. Só um minuto, tô travando aqui tentando montar de coisa. Espera, Dó, Ré bemol e Mi. Então seria um Dó. Seria um Dó e o Mi seria Sol bemol, eu acho. Se fosse na escala de Dó menor, eu acho. Isto, Ou não. isto, é exatamente isso, ó. Porque tu tinha o Dó. Esses desenhos ajudam muito, tá? Quando tinha Dó e Mi, tu disse que era terça maior. Né? Se eu tiver aqui Mi bemol, esse intervalo aumentou ou diminuiu? Diminuiu? Então é uma terça. Nossa. Terça menor. Se eu tenho Mi bemol, dobrado bemol aqui, às vezes ele buga, não sei porquê. Esse intervalo é ainda menor. Aí no caso a gente chama de terça diminuta. Ah, Isso mas ajuda eu acho que eu muito. fiz o raciocínio errado para isso. Eu tinha imaginado que para ser uma terça menor, teria que levar em consideração a escala de Dó menor, e daí o que seria se tivesse bonitinho ali, tipo, só seguindo a escala e coisas assim, aumentar ou Não, diminuir. então, ótima questão. Por isso que eu gosto de perguntar para vocês, porque a gente pode dizer assim. Então olha só. Professor Arthur, deixa eu te fazer uma pergunta. Tá? Tô entrando agora na pele do Lucas. Professor Arthur, tu disse que se eu pegar uma escala maior, se eu pegar a fundamental e comparar com cada uma das notas dessa escala maior em questão, eu vou ter sempre intervalos maiores e justos. Mas, professor Arthur, se eu tiver uma escala menor, quer dizer que se eu comparar a fundamental com cada um dos graus, eu vou ter sempre intervalos menores e justos? Não, isso não é verdade. Por exemplo, a segunda vai ser maior mesmo no modo menor da escala. Então, eu não uso a escala menor como referência porque ela é traiçoeira nesse sentido. Entende? Então, ela vai aparecer algumas diferenças em termos dos graus modais, mas realmente não pensem na escala menor. Pensem somente na escala maior e façam os ajustes sempre comparando com a maior. Tá? Esse é o apelo que eu faço para vocês nesse conteúdo é muito importante conhecermos as escalas menores, especialmente quando a gente vai formar acorde, né, Lucas? Assim, eu não me lembro, tu toca instrumento de corda, né? Ah, sim, mais ou menos. Eu arranho o instrumento de corda básico. Tu é modesto, mas a experiência de vocês, às vezes a gente diminui um pouco elas, mas faz bastante diferença. Assim, a tua experiência no instrumento vai te levar a ter uma facilidade, tu vai ver, bastante interessante quando tu vai transformar, por exemplo, acorde em arpejo, ou arpejo em acorde, ou mesmo extrair as notas do acorde a partir de uma escala, tá? Mas aqui neste caso, gente, tá, do intervalos, realmente a gente vai sempre pensar na escala maior, porque é só nela que tem essa propriedade. Se eu analisar, eu vou ter intervalos maiores e justos, a fundamental. No modo menor, não é verdade que eu terei sempre intervalos menores e justos, né? Ou menores ou qualquer outra coisa, tá? Então isso varia. Todos os outros, modo menor, até porque o modo menor é de uma ambiguidade enorme, porque ele tem o modo menor natural, que é o eolo, ele tem o modo menor melódico e tem o modo menor harmônico, né? Então cada um deles vai ter tipos de intervalos diferentes. Por exemplo, o modo menor harmônico vai ter uma sétima maior na escala. Todos os modos menores, independente de quais sejam eles, vão ter uma segunda maior, né? Enfim, né? Então são questões aí que variam. O modo melódico, por exemplo, menor vai ter uma sexta maior, além da sétima maior também. Então,
realmente tem muita ambiguidade. A gente sempre vai usar como referência o modo maior, tá? Pi já foi. Gabriel, explica para nós este próximo aqui, Gabriel. O que é isso? Nossa, eu achei isso aí muito difícil. Eu fiquei muito confuso nessa, sabe? Fiquei muito desenvolvendo isso aí. Mas eu acho que é uma oitava. Não, brincadeira. É uníssono, né? Que ele falou pra gente falar. É uníssono. Tem que chamar essa, não é de primeira. Sétima aumentada. Ele tá rindo, tá, gente? Eu tô enxergando o Arthur aqui, ele tá rindo, tá? Seria um momento. Não, eu falei sério mesmo. Tu falou sério, sétima aumentada? Não, tu tá zoando, né? Assim, ó, se ele tivesse usando óculos, agora eu me perdi na linguagem aqui. Agora eu fiquei na dúvida se a nossa linguagem é conotativa ou denotativa. Ó, no momento que o Arthur falou que aqui tinha uma sétima aumentada, era o momento que os óculos de amitagem caiu no chão e quebrou a lente. Tá? Não, mas eu tô zoando. Mas isso é uníssono, tá? Ou se eu quiser, eu posso chamar de primeira justa. Tá? Posso chamar de primeira justa também. Posso fazer a outra? Pode, Amanda. É que eu quero que vocês me ajudem se meu raciocínio agora tá certo. Tá. Tá. É um si bemol. E um... Peraí. Sol bemol, né? Isso. Tá. Aí a gente pensa na escala de si bemol. A escala de si bemol, então, é si bemol, dó, ré, mi bemol, fá, sol, lá e si bemol. Isso. Tá. Aí, o sol, ele não tem nenhum acidente. Mas ele na partitura, ele tá pedindo pra que ele é um bemol. Então, a gente tá no sol e diminui uma, então ficaria uma sexta menor ou diminuta? Então, Menor, né? essa pergunta é interessante, porque olha só, eu vou ter o justo aqui, tá? O justo, quando é justo, ele passa para o aumentado, quando aumenta, e diminuto, quando diminui. Já o maior, quando eu tenho maior, um grau que é maior, quando ele diminui, ele vira menor, e depois ele vira diminuto. E aqui aumentado. Entendi. Tá? Então, a gente sempre Então, tem uma sexta menor. sexta menor. Isso aí. Ótimo, Amanda. Excelente. Construímos de novo, ou reconstruímos a lógica e o conceito. É exatamente isso. Gente, agora 2 minutinhos para vocês fazerem a linha 3, tá? Esta que eu estou grifando aqui. E um Fá sustenido. Isso. É uma quarta, que não pode ser justo, porque o Dó é maior. Então, aumentada. Quarta aumentada. Isso aí. Geralmente, quando a nota do baixo é Dó, fica muito fácil da gente fazer, porque a gente pensa em tudo natural, na escala fica tão fácil, né? É por causa do exemplo de Dó que às vezes a gente chega naquela simplificação de achar que quando a segunda é natural, por causa que no exemplo de Dó sempre dava certo isso. Aquilo que a Amanda falou no início da aula de se a segunda nota for bemol ou sustenido, eu já vou saber que é uma coisa diferente de maior e justo. Isso é verdade quando o fundamental é Dó, porque no caso a escala de Dó é tudo branco. Então se alguma coisa parecer que não é branca no meio, eu sei que já mudou, né? Mas não é verdadeiro em relação às outras, né? Ok. A última eu vou pedir para Amanda fazer para nós, Amanda. Pode ser? Esta última aqui, ó. Na escala de Lá, a gente tem Dó sustenido, Fá sustenido e Sol sustenido. Uhum. Ali
tá um Lá e um Sol sustenido, então seria uma sexta maior. Será que é uma sexta? Conta comigo. Lá, si, dó, ré, mi, fá, Ah, é uma sol. sétima. Tá? De novo, né, gente? É aquela história. Se escrever ali, fica mais fácil contar, tá? Lembrando, eu tenho Lá e a sétima nota da sua escala. Não é que eu vou contar, tipo assim, o Lá é 0 e aí o Si seria 1, né? Então, o Lá conta como 1. Tanto que quando for Lá, a gente chama de primeira justa. A gente bota o número 1, a gente não chama de zero justo, né? Chama de primeira justa. É. Mas então é uma sétima maior. Sétima maior, exatamente, Amanda. Ok, gente. Eu vou eu vou parar por aqui. Vocês terão esse exercício para fazer de atividade, tá? Aqui tem uma tabelinha legal também para preencher, né? Então, olha só, vou só explicar rapidamente, tá? Por exemplo, 0 semitons. Esse ST aqui é de semitons. 0 semitons pode ser uma primeira justa. Mas também existe um outro tipo de intervalo que pode ser 0 semitom? Uníssono? Não sei se é outro intervalo, não. A nomenclatura é igual, né? Primeira justa é o mesmo uníssono, né? Lá, por Sim. exemplo. Mas existe um intervalo que a gente possa escrever com duas notas diferentes. Por exemplo, Dó e Ré. E ainda assim ter 0 semitons de distância? Se o Dó Quando for dobrado é bemol, dobrado Se o Dó for bemol, sustenido. Não, se ou o se Dó o for Ré sustenido e o Ré é for dobrado bemol. bemol. pode ser também. No caso de Dó, Ré dobrado bemol. Ou se eu tiver Dó dobrado sustenido e Ré, quando eu for medir a distância de Dó dobrado sustenido e Ré, eu vou ver que é nula. Então quer dizer que zero semitons eu posso ter pelo menos dois intervalos aí que expressem isso. Tá? Aqui no caso de um semitom, se eu tiver Dó e Dó sustenido, eu vou chamar de primeira aumentada. Mas se eu tiver Dó e Ré bemol, eu chamo de segunda menor. Então, primeira aumentada e segunda menor são enarmônicos. Tá? Então, esse exercício é para vocês descobrirem as enarmonias. Aquilo ali é um jacaré. É um jaré só. É o jaré. Jaré. Não captei. É que não tem o K, Não porque é tem só o a cabeça e o pássaro, é só a rabo. cabeça e o rabo, só o jaré. Que barbaridade. Os Gente, guris se puxam. esse trabalho aqui eu vou pedir para todos vocês postarem lá. Vocês vão fazer o upload dele, tá? Para eu dar uma olhada. Isso aqui é um trabalho de revisão. Tudo isso aqui, reconhecimento de armadura e montagem das escalas, nos ajudam a chegar nesse resultado dos intervalos com mais velocidade. Por isso que nós vamos praticar os três juntos aqui. Tá? Então eu vou postar esse trabalho lá, tá? Essa avaliação escrita 3. Vocês vão terminar e vocês vão postar lá no Google Classroom, tá? Como sempre, eu vou deixar essas instruções que eu estou falando, eu vou deixar escritas lá também. Eu queria terminar agora, gente, com uma... uma atividade de percepção musical, tá? Eu vou ali pro fala, Gabriel. Como que a gente vai fazer pra, naquela de escrever, de desenhar a escala, fazer a escala? É pra usar o Sibelius? Como é que é pra fazer? Então, vocês podem fazer pelo Sibelius se vocês quiserem. Se vocês quiserem imprimir e escrever à mão e subir o arquivo ali, digital. Se quiserem subir foto do arquivo feito, vocês podem fazer no Sibelius e bater uma foto e subir. Podem subir o arquivo do Sibelius como vocês quiserem, tá? Para mim, realmente, o mais importante é que vocês postem ali. Eu sei que é um pouquinho chato esse processo, mas... Olha ali, ó, que confusão, ó.
É, essa gurizada é muito legal. Ah, olha ali ainda, ó, tá se camuflando, ó, que legal. Né? Mas assim, podem postar da forma que vocês acharem melhor, tá? É, aí é só para eu poder dar uma olhada nisso e ver como é que vocês estão lidando, tá? Por favor, façam com todo o processo. Eu sei que pode ser um pouco chatinho fazer os desenhos ali das escalas, mas isso garante que vocês estão praticando usar a lógica do exercício, tá? Quando a gente começa a queimar as etapas, a próxima coisa que acontece depois é a gente esquecer a lógica do exercício. Então é bem importante, repitam esse processo, por mais que demore um pouquinho, para a gente sedimentar bem essa lógica, tá? Nós vamos fazer agora uns exercícios de percepção, gente, tá? Eu vou sair aqui, não vou aparecer. Ô Murilo, cuidado que vão te atropelar aí, meu. Sai do meio da rua. Então vamos lá. Vocês me ouvem bem? Eu puxei o microfone aqui para perto do piano. Mas tem um gaúcho aí no lugar do professor? Aham. Tá meio mal enquadrado aí, senhor. Tá pegando só a parte assim do nariz pra baixo. Acho Ah, não que dá uma sei. arrombada na câmera. É porque é para vocês ver o meu bigode ali mesmo. É que nesse dia o meu bigode estava mais ou menos aparado. Brincadeira, galera. Olha só. Nosso exercício, nós fizemos em outras aulas exercícios de reconhecimento de intervalos. Só que nós fizemos com muitos intervalos. Primeiro nós trabalhamos com intervalos justos, depois a gente trabalhou com outros intervalos maiores também. Hoje, nós vamos fazer um exercício um pouco mais fácil, tá? O primeiro exercício que a gente vai fazer hoje é somente de reconhecimento de sétima maior e de oitava, ok? Então nós vamos treinar o nosso ouvido para distinguir uma sétima maior, por exemplo, as notas Dó e Si natural, e um intervalo de oitava, ok? Então, eu vou chamar cada um de vocês, todo mundo vai fazendo aí mentalmente, tá? Mas eu vou chamar um por vez. Para começar, vou chamar o Gabriel. E aí, Gabriel? Toca mais uma vez, senhor, por favor. Claro. Sétima maior ou oitava? Justa. Me parece uma oitava, mas eu não tenho muita certeza. É uma oitava sim. Tá? Se fosse uma sétima, seria esse intervalo dissonante aqui, ó. Ok? Ok. Perfeito. E Não. só desliguem os mics aí, acho que o Gabriel tá com o microfone aberto. Desculpa, senhor, desculpa. Sem problema. Escutem primeiro e depois abram o microfone, tá, Pi? Ó. E aí, Pi? O Pi tá mudo? Não tô vendo daqui. Tô pensando. Tô achando. Ah, tá. Tu tá pensando. O que tu me diria assim, em volta de uma sexta, de uma quarta, não sei? Não, Pi. Não existe sexta e quarta nesse exercício. Esse exercício a gente está praticando somente diferenciar a sétima maior da oitava justa. São só duas. Ah, pensei que era pra gente dizer se era o quê.
Me passa o contato do teu fornecedor aí, Pi. Ah, entendi errado. Bah, essa aí pegou valendo. Então, Pi, sétima maior ou oitava justa? Cara, pior que eu não tô conseguindo identificar. Eu falaria uma oitava, mas eu não tô com certeza. Então, vamos ver. Isso é uma oitava com certeza. Uma sétima seria assim. Sétima maior. Essa sétima vai soar tipo Eu Sei Que Vou Te Amar, né? Aqui. Né? Então ali era uma oitava, tá? Amanda, diz pra nós aí. Vai de novo. Claro. É uma sétima menor? Sétima maior, né? Sétima menor a gente não tá considerando. Sétima É, maior. Isso aí. é. Isso. Isso aí. Lembrando, né, que a oitava é o intervalo inicial, a oitava justa é o intervalo inicial da música, aquela Over the Rainbow, né? Lembram? Né? Já a sétima maior. Ok? Murilo. É uma sétima maior. Isso aí. Uma outra forma de reconhecer a sétima maior é pensar nessa nota como sensível mesmo, como nota atrativa da oitava. Né? Aqui no caso eu tô em Ré. Né? Muito comum a gente ter coisas tipo assim. Então essa nota atrativa vai ser sempre a sétima maior, que é a sensível. Mais um intervalo, acho que o Arthur não falou ainda, né, Arthur? Não, eu tava na elétrica fazendo as. Então tá, tua vez agora, tá? Isso é uma sétima maior. Exatamente. Mais uma rodada disso. Amanda! É uma sétima maior. Essa é uma oitava, Amanda, ó. Sétima maior seria aqui, ó. Ah, tá. Olha como a sétima maior incomoda, ó. Olha a oitava. Né? A diferença entre uma coisa justa e uma coisa não justa. Ok? Vou chamar agora o Gabriel. Mais uma vez, por favor, senhor. Claro. Me parece uma oitava de novo. Parece o quê? Oitava? Parece uma oitava de novo. Não, peraí. Toca. É. Toca as duas juntas.
Tô tocando. É uma sétima, é uma sétima, é uma sétima. Isso. Esses intervalos são mais fáceis da gente entender eles quando a gente toca harmonicamente, né? Se eu faço uma sétima assim, grita no ouvido a diferença entre isso e isso, né? Mas é importante a gente também conseguir reconhecer eles melodicamente, tá? Então tentem imaginar as duas notas juntas, tá? Vamos passar pro Murilo. É uma sétima maior. Sétima maior. Vamos passar pro Pi. Sétima? Sétima maior também. Agora eu vou chamar Giovanni Murilo, Arthur. Acho que agora é a vez do. Eu já me perdi aí porque eu não tô olhando. O Lucas conseguiu voltar ou não? O Lucas não voltou, né? Não. Tá. Vou pedir pro Gabriel agora. Tá bom? Sétima. Sétima maior. Isso. Importante a gente pensar sétima maior, porque a sétima menor depois tem uma outra característica, tá? Estamos falando sempre de sétima maior ou oitava justa, tá? Ou seja, ou vai ser um intervalo de 11 semitons ou um intervalo de 12 semitons, tá? Isso aí. Pi. Oitava. Oitava. Amanda. Oitava? Vou tocar uma oitava abaixo. Hum, uma sétima maior. Exatamente. Uma sétima maior, né? Então, no grave incomoda mais a dissonância, ó. Né? No agudo não incomoda tanto. Esse é um princípio do contraponto também. Porque Hã? só quando é minha vez eu erro. Só quando eu tenho que falar eu erro. As outras eu tô acertando. Acontece, Amanda. Acontece. Faz parte. Em Pi, nas aulas de piano, frase que o professor mais escuta. E não é com um aluno, é com todos, tá? Pastor, em casa eu toquei isso perfeito, chego aqui, vou tocar pra ti, dá sempre diferente. Então faz parte, tá? Isso é do processo. Murilo. Pode repetir? Claro. É uma sétima Sétima. maior. Maior. Gabriel. De novo, por favor. Oitava. Oitava seria aqui, Gabriel, ó. Tá. Sétima. Arthur. Oitava? Oitava justa. Hã? Pi. Oitava. Sétima pi, ó. Oitava teria que subir um pouquinho mais, ó. Oitava. Sétima. Ok. Galera. Tô encerrando aqui esse exercício
de percepção, tá? Batem dois Arthur. Ah, saiu. Isso, tô encerrando aqui o exercício. Esses garotos são sul-coreanos, Pi, por acaso? Eu troquei, era um grupo de música. Dá pra fazer muita coisa com isso. Putz, grila. Cara, hoje eu descobri uma informação muito importante. Eu descobri que o Pi se chama Vinícius, cara. Uma coisa registrada aqui, ó. Quaisquer menções aí, opiniões expressas através da imagem são de efeito particular. E o mais legal é Me que tá gravado responsabilizo. isso, né? Pois é, vai pro YouTube. Tá tudo sendo gravado e vai pro YouTube. Posta esse vídeo aí com Pérolas acesso só que pelo a, link, professor. Não posta pérolas no que a aula presencial não permite. Não, eu tô brincando, mas ao mesmo tempo eu não tô brincando, porque vai estar no meu canal, depois se chega uma notificação do YouTube lá, por que botaram que tava o Bolsonaro, por que botaram o Bolsonaro no dinheiro. Então, são opiniões individuais. As Vai ser imagens que eu coloquei, desmonetizado o vídeo. das imagens que eu coloquei aqui não compartilho da minha opinião, tá? Obviamente, mas aquela gente também. Então tá, mas tudo bem, tudo bem. Ok, se alguém quer se pronunciar sobre imagens que eu não vi antes também, tá? Ninguém botou nada de muito terrível aí, né? Além do que eu vi, né? Não botou Não, nada de não muito coloquei terrível. nada terrível, não. Tá bom. Só isso ali O agora. pessoal, o pessoal se controlou um pouquinho, só. Eu só botei Tem um uma carro fumante legenda que pneu. não Se a dá polícia pra pegar a ver. placa, É porque dependendo do conteúdo, quando eu subo lá, ele diz que você tem que botar lá no canal se tem algum tipo de conteúdo explícito, né? E se ele no filtro dele lá de imagem entender que tem alguma coisa, ele bloqueia o vídeo. Então, gente, esse exercício eu vou pedir que vocês, aqueles que porventura tiveram dificuldade ainda em reconhecer a sétima e a oitava, precisam repetir. Vocês não precisam assistir esse vídeo inteiro, tá? Vocês podem assistir o vídeo só o finalzinho dele, a parte que nós fizemos o exercício, e refazer ele. Né? Assim, ouvindo tá? Para quem tem dificuldade. Para quem não tem dificuldade, ó, que legal. Uma moça carregando Tu não consegue fazer isso também, Amanda? 98% do DNA igual, hein? Esses dois seres. Verdade, Zé. Então, gente, refaçam, caso necessário. Espero que semana que vem a gente se encontre. Peço de novo a gentileza de vocês levarem os computadores para a gente fazer aquela ajeitada no programa, no software, tá? Levem um pendrive, tá? E qualquer dúvida também a gente pode ir se falando durante a semana, tá bom? Um grande abraço para vocês. Confiram lá depois, então, feitoria. no Google Classroom. A atividade vai estar postada lá. E lembrem de subir os arquivos, tá? Da avaliação da 3. Beleza. Sir, se não for pedir demais, Por favor. por conta dessa pequena avaria que a gente teve com os Sibelius, não teria como adiar a data de entrega por uma semana, assim, pelo menos? Pode sim, podemos sim. Bem tranquilo. Inclusive eu posso pegar eu já posso editar lá no Google Classroom, já botar uma data uma semana depois. Bem tranquilo. Bem razoável. Beleza. Beleza. Eu confesso que eu tô surpreso, viu? Porque uma vez eu tinha baixado ele e não sei o que deu aqui, mas a questão é que tá funcionando tudo certo e não pediu nada né, informou alguma coisa de bloqueio. Ah, deu sorte. E não lembro de ter craqueado ele. Mas daqui a pouco foi, eu sei lá o que eu fiz aqui. Não vai aparecer nenhuma mensagem se não estourou de 30 dias, Murilo. Como? É que tu pode usar ele por 30 dias. O problema é que 30 dias depois da instalação é que ele vai se fechar. É que ele vai se estancar. Tá, mas o que eu perco depois de 30 dias mesmo? É que o 30 dias é
o tempo. Tu não consegue mais salvar o arquivo daí. Tu não consegue salvar, tu abre, tu modifica, tu edita, faz tudo, mas aí tu não consegue salvar. Não, mas eu já consegui. Hoje mesmo eu até exportei uma partitura ali e tal, fiz uma função já. E já Tomara que mantenha assim. Mas você já faz em 30 dias na instalação? Essa é a questão. Ah, That's the point. tá. Saquei, beleza. Então, gente, um ótimo final de semana para vocês. Fiquem bem. Recebam um abraço virtual aí. E espero que a nossa bandeira continue aí alaranjada ou amarelada para a gente poder se encontrar presencialmente. Lembrem da reunião do superior, é uma reunião com todos os estudantes. Nós vamos passar vários protocolos importantes lá sobre a chegada no instituto. Vai ser no horário de aula, né? Eu não me lembro para te dizer, tem que dar uma olhada no e-mail. Eu recebi, mas eu confesso que eu não olhei ainda. E eu ouvi a professora Doris comentando agora na última reunião que nós tivemos no corpo docente. Então, aí, enfim, tá? Aí vocês podem depois olhar lá no e-mail, mas eu não me lembro mesmo. Tá bom, gente? Ok, Tá. Isso. feito. Então tá, gente. Boa noite. Até semana que vem. Valeu, boa noite, gurizada. Boa noite, Boa gente. noite. Valeu. Boa Valeu. noite, gente. Understandable. Have a great day.